Há um momento na vida em que começamos a perceber que o verdadeiro poder não está em segurar com força, mas em saber soltar. Para muitos de nós, esse entendimento só floresce depois de uma longa jornada, repleta de conquistas, perdas, alegrias e despedidas. Depois dos 50 anos, olhamos para trás e vemos que as coisas às quais mais nos agarramos, sonhos, pessoas, posições, muitas vezes nos escaparam das mãos, não por falta de esforço, mas porque a vida, com sua sabedoria silenciosa, nos ensina a deixar ir. Neste estágio da existência, percebemos que a verdadeira liberdade nasce quando abandonamos a necessidade de controlar tudo. Afinal, aprendemos que, apesar de nossos melhores esforços, nem sempre podemos impedir que a maré suba ou que o vento mude. E é nesse reconhecimento humilde que encontramos paz, não lutando contra a corrente, mas navegando com ela, aceitando o fluxo natural dos acontecimentos. A filosofia estoica, que já guiou sábios imperadores, oferece uma bússola segura para essa travessia. Ela nos convida a focar no que está dentro do nosso domínio, nossos pensamentos, nossas ações, nossas respostas, e a soltar aquilo que nunca esteve sob nosso controle. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, entre tantos outros, sussurram através dos séculos que a verdadeira força está em cultivar uma mente tranquila, que não se abala pelas marés do mundo externo. Deixar ir não é desistir. Não é renunciar à vida, aos sonhos ou aos vínculos que amamos. É, antes, um gesto de profunda confiança. Confiar que o que é verdadeiro permanecerá, que o que nos pertence de alma encontrará seu caminho até nós sem que precisemos lutar desesperadamente. Deixar ir é abrir espaço, dentro e fora de nós, para que o novo possa florescer. Se hoje você sente o peso de algo que insiste em permanecer nas suas mãos, uma relação que já não alimenta, um desejo que gera mais angústia do que esperança, uma lembrança que dói mais do que conforta, este é um convite. Solte. Liberte-se da carga do que já cumpriu seu propósito, porque ao fazer isso, você não estará apenas dizendo adeus ao que foi, mas dando boas-vindas ao que ainda pode ser. Neste caminho de serenidade e sabedoria, compartilharemos 9 leis estoicas que ensinam a arte de soltar com amor e acolher com confiança. Cada lição será um convite para olhar para dentro, para abraçar a liberdade de ser quem você é, sem o peso das expectativas, dos medos ou das exigências alheias. Este é o momento de caminhar leve, deixar o que pesa, acolher o que eleva, porque a vida, depois dos 50, não é sobre o que conquistamos, mas sobre a paz que aprendemos a cultivar dentro de nós. Lei 1. Quanto mais você solta, mais você recebe. Imagine-se segurando uma corda com toda a força das suas mãos. Seus dedos apertam com tanta intensidade que começam a doer, seus músculos se tensionam, e ainda assim você não solta. Essa corda representa tudo aquilo que você teme perder: seus medos, suas expectativas, seus desejos mais profundos de controle. Você acredita que, se soltá-la, tudo desmoronará, que se não segurar com firmeza, o que ama desaparecerá diante dos seus olhos. Mas e se eu lhe dissesse que é justamente esse apego, esse esforço desesperado em controlar, que impede a vida de fluir e trazer o que é realmente seu? Quanto mais nos agarramos, menos espaço deixamos para que o novo entre. Quando nossa mente está cheia de ansiedade, quando nossos corações estão pesados de medo, não há espaço para a surpresa, para a leveza, para o inesperado que nos faz crescer. A vida tem uma maneira curiosa e sábia de funcionar. Ela responde à confiança, não ao desespero. Quando deixamos de lutar contra o que não podemos controlar, quando paramos de apertar tão fortemente aquilo que julgamos indispensável, o universo começa a nos surpreender de maneiras que nunca imaginamos. Os estoicos entenderam isso há séculos. Sêneca, com sua sabedoria afiada, ensinava que não é que tenhamos pouco tempo, mas sim que desperdiçamos muito. Gastamos nossas preciosas horas tentando segurar aquilo que deveria, naturalmente, seguir seu curso. E, ao fazermos isso, perdemos a oportunidade de viver plenamente o presente, de acolher aquilo que está vindo ao nosso encontro.
Imagine um copo que você segura com tanta força que não consegue enchê-lo de água. A tensão das suas mãos impede que a água entre. Só quando relaxamos, só quando soltamos, é que o copo se abre para receber. Assim também somos nós. Quando nos desapegamos da necessidade de controlar, de garantir resultados, nos tornamos receptivos. Deixamos que a vida nos encha com experiências novas, com relações verdadeiras, com oportunidades que antes nem éramos capazes de enxergar. Na prática, isso pode parecer desafiador, especialmente depois de anos acostumados a lutar, a conquistar, a resistir. Talvez, em seu trabalho, você tenha se apegado a uma ideia rígida de sucesso, acreditando que só ao seguir um caminho específico alcançaria a realização. Mas e se o que realmente trará sentido à sua vida estiver fora desse trajeto estreito que você definiu? E se a verdadeira plenitude estiver em um novo caminho, que só poderá surgir quando você tiver a coragem de soltar? O mesmo acontece nas relações. Quantas vezes tentamos moldar o outro às nossas expectativas, com medo de perder o vínculo? Tentamos controlar gestos, palavras, destinos, acreditando que, assim, garantiremos amor ou lealdade. No entanto, o amor verdadeiro não nasce da imposição, mas da liberdade. Só quando deixamos o outro ser quem é, só quando soltamos a necessidade de controlar a relação, é que ela floresce de maneira genuína. Soltar não significa negligenciar ou abandonar. Significa confiar. Confiar que aquilo que é verdadeiro, que aquilo que é seu de alma, encontrará o caminho até você sem a necessidade de cordas apertadas ou esforços desesperados. Soltar é um ato de fé. Fé na vida, fé no tempo, fé em si mesmo. E a beleza disso é que, ao soltar, não apenas recebemos mais do que imaginávamos, mas também nos transformamos. Nos tornamos mais leves, mais livres, mais abertos ao milagre constante de estar vivos. Quando deixamos de segurar a corda com medo, nossas mãos ficam livres para acolher presentes que nem sabíamos que esperávamos. Depois dos 50 anos, esta sabedoria torna-se ainda mais preciosa. Porque sabemos, pela experiência, que o que é forçado se quebra, e o que é natural permanece. Sabemos que a vida não é uma corrida para agarrar, mas uma dança para soltar e receber. Então, hoje, olhe para a corda que você segura com tanto esforço. Pergunte-se: o que estou temendo perder? O que aconteceria se eu simplesmente confiasse? Soltar pode parecer assustador no início, mas é também o primeiro passo para a liberdade, para a paz e para uma vida verdadeiramente plena. Lei 2. Não controle, domine sua mente. Imagine-se no meio de uma tempestade. O céu escurece, o vento sopra forte, e as gotas de chuva caem com violência, encharcando tudo ao seu redor. Você olha para cima, desejando que o sol volte, que o vento cesse, que a calmaria retorne. Mas, por mais que deseje, não há nada que você possa fazer para mudar o clima naquele instante. Você não pode comandar o vento, não pode parar a chuva. Tudo o que está ao seu alcance é escolher como enfrentará essa tempestade. Assim também é a vida. Muitas vezes, gastamos uma energia imensa tentando controlar o incontrolável. O comportamento das pessoas, os acontecimentos inesperados, os desfechos das situações. Nos esforçamos para prever cada detalhe, para garantir que nada saia dos trilhos. E, no entanto, quanto mais tentamos dominar o mundo externo, mais percebemos a nossa impotência diante do que é inevitável. Os estoicos nos ensinaram que a verdadeira maestria não está em controlar o que acontece fora de nós, mas em governar o que se passa dentro de nós. Marco Aurélio, em sua profunda sabedoria, escreveu: não podemos controlar os eventos, apenas nossas respostas a eles. Essa lição, embora simples, carrega em si um poder transformador. Dominar a mente é a arte de escolher a serenidade quando o caos reina lá fora. É reconhecer que, apesar das circunstâncias, você ainda tem a liberdade de decidir como se sentir, como agir, como ser. E essa liberdade, essa pequena mas poderosa escolha, é o que diferencia uma vida de sofrimento de uma vida de paz.
Pense em uma relação difícil. Talvez, ao longo dos anos, você tenha tentado mudar alguém, um filho, um parceiro, um amigo, acreditando que, se eles apenas agissem de determinada maneira, tudo seria melhor. No entanto, a frustração nasce justamente dessa tentativa de controlar o que nunca esteve sob seu domínio, o outro. A libertação acontece quando você entende que cada ser humano é um universo próprio, com seus próprios tempos, suas próprias dores, suas próprias escolhas. Sua paz não pode depender da mudança do outro, mas da sua capacidade de aceitar e responder com sabedoria. Da mesma forma, frente às incertezas do futuro, uma preocupação constante em qualquer idade, mas que pode se intensificar com o passar dos anos, tendemos a nos agarrar à ilusão de que, planejando cada passo, evitaremos a dor, a perda, o imprevisto. No entanto, a ansiedade sobre o que virá apenas nos rouba o presente, esse instante precioso onde, de fato, nossa vida acontece. Dominar a mente é aceitar que a tempestade virá, cedo ou tarde. É preparar o coração para dançar sob a chuva, em vez de esperar inutilmente que o céu se abra. É escolher a calma no meio do turbilhão, sabendo que a serenidade é um abrigo que carregamos dentro de nós. Quando praticamos o domínio interno, descobrimos que a vida se torna menos uma luta e mais uma navegação sábia. Em vez de tentar endireitar o vento, ajustamos nossas velas. Em vez de amaldiçoar a tempestade, fortalecemos nosso barco. E, ao fazer isso, encontramos uma força que não depende de nada externo, uma força que é só nossa. Depois dos 50 anos, essa sabedoria adquire um sabor ainda mais profundo. Porque já vimos muitos planos ruírem, muitas certezas desmoronarem, muitos ventos mudarem de direção. Sabemos que o verdadeiro poder não está em resistir à mudança, mas em fluir com ela, com dignidade e confiança. Dominar sua mente é escolher, todos os dias, não ser prisioneiro do que acontece. É afirmar, diante de cada desafio: posso não controlar o que chega até mim, mas controlo o que cultivo dentro de mim. E nesse cultivo, paciente, diário, amoroso, reside a liberdade mais verdadeira que um ser humano pode alcançar. Assim, quando a próxima tempestade se formar no horizonte, que você possa lembrar: você não é a chuva, nem o vento, nem o céu cinzento. Você é o navegante, e a direção que sua alma tomará depende apenas de você. Lei 3. O apego é sofrimento. Imagine que você segura um balão cheio de ar em suas mãos. No começo, ele flutua leve, colorido, trazendo alegria. Você o segura com cuidado, admirando sua beleza. Mas, com o passar do tempo, o medo de perdê-lo começa a crescer dentro de você. Então, seus dedos apertam com mais força, tentando impedir que ele escape. A cada aperto, o balão começa a murchar, a perder seu brilho, até que, finalmente, se desfaz em suas mãos. Não foi o vento que levou o balão. Não foi o acaso. Foi o apego, o medo de perder, que o destruiu. Assim acontece com muitas coisas em nossa vida. O sofrimento, muitas vezes, não vem da perda em si, mas do apego que nutrimos, da crença de que não podemos ser felizes sem aquilo ou sem aquela pessoa. Epicteto, sábio estoico, nos alertava: não é o que perdemos que nos causa dor, mas a ideia de que precisávamos disso para sermos felizes. Quando chegamos à maturidade da vida, essa verdade se torna ainda mais clara. Perdas se acumulam, pessoas queridas que partem, projetos que não se concretizam, sonhos que mudam de forma. E, se não aprendermos a soltar, a entender que nada nos pertence realmente, o peso do apego pode se transformar em uma carga insuportável. O apego nasce do medo, medo da solidão, da falta, do vazio. E é justamente esse medo que nos aprisiona, que nos impede de ver a beleza do que permanece e do que ainda pode chegar. Ao acreditar que precisamos desesperadamente de algo ou alguém para sermos completos, fechamos os olhos para a verdade maior: já somos inteiros por nós mesmos. Pense em uma relação amorosa, por exemplo.
Quantas vezes o medo de perder o outro nos levou a atitudes de controle, de ciúme, de exigência? Queríamos tanto garantir a permanência daquele amor que acabamos sufocando o que havia de mais belo: a liberdade de escolher estar junto, dia após dia, sem amarras. O amor verdadeiro floresce onde há liberdade, não onde há posse. O mesmo vale para nossos papéis sociais. Talvez, por muitos anos, seu trabalho tenha sido uma parte central da sua identidade. Você era o professor, o empresário, o médico. Mas o que acontece quando essa função chega ao fim? Se você se definiu apenas por esse papel, o vazio pode ser avassalador. No entanto, se compreender que seu valor vai além do que faz, que ele reside em quem você é, poderá atravessar as transições da vida com mais serenidade e confiança. Soltar o apego não significa amar menos. Pelo contrário, significa amar de forma mais pura, mais generosa. É permitir que as pessoas sejam quem são, que os momentos fluam como devem fluir, que a vida siga seu curso natural. É reconhecer que cada experiência, cada encontro, cada conquista é um presente, belo, mas passageiro, e que, ao valorizá-lo sem exigir sua permanência eterna, honramos verdadeiramente sua existência. Depois dos 50 anos, essa compreensão adquire um novo significado. Já vimos que nada permanece para sempre. E, ao invés de nos entristecer, essa consciência pode nos libertar. Podemos aprender a abraçar o presente com gratidão, a sorrir para o que chega e a agradecer pelo que parte, sabendo que tudo faz parte do tecido invisível da nossa história. Libertar-se do apego é um ato de coragem. É dizer: eu aceito a impermanência da vida. Eu confio que a minha felicidade não depende do que possuo, mas da paz que cultivo dentro de mim. É entender que, no final, nada é verdadeiramente nosso, nem as pessoas, nem as conquistas, nem mesmo o tempo, e que é justamente essa fragilidade que torna tudo tão precioso. Assim, da próxima vez que sentir o medo apertar seu coração, o medo de perder alguém, algo, ou até mesmo uma parte de si, respire fundo. Solte. Confie. Porque, na dança da vida, quanto mais leve forem suas mãos, mais belas serão as melodias que você poderá tocar. Lei 4. O vazio atrai o novo. Imagine uma sala cheia de móveis antigos, caixas de lembranças acumuladas ao longo dos anos, objetos quebrados que você guarda por apego ou por medo de abrir espaço para o novo. Cada canto está ocupado. Mal há espaço para caminhar. O ar parece denso, pesado, carregado de um passado que, embora tenha sido precioso, já cumpriu o seu papel. Agora, imagine abrir as janelas, deixar a luz do sol entrar, mover cada caixa, desapegar-se dos móveis que já não servem, esvaziar as prateleiras. No início, o vazio pode causar estranheza, uma sensação de perda, de desconforto. Mas, aos poucos, à medida que o espaço se abre, você sente a leveza, a liberdade, a respiração do novo que se aproxima. Assim é com a nossa vida interior. Muitas vezes, carregamos emoções antigas, mágoas, arrependimentos, medos que já não nos servem. Mantemos relacionamentos que já cumpriram seu ciclo, hábitos que não nos fazem mais bem, crenças que nos limitam. Tudo isso ocupa espaço precioso dentro de nós, espaço que poderia ser preenchido com novos sonhos, novas amizades, novas possibilidades. Sêneca nos lembra que não é que tenhamos pouco tempo, mas sim que desperdiçamos muito. E um dos maiores desperdícios é continuar investindo nossa energia em coisas que já não têm lugar em nossa jornada. Apegamo-nos ao conhecido, mesmo que nos cause dor, simplesmente porque temos medo do vazio. Mas é justamente no vazio que reside a magia da renovação. O vazio não é ausência. O vazio é um convite. É no vazio que o novo pode entrar. É quando nos despimos do que já não nos serve que criamos espaço para aquilo que verdadeiramente ressoa com quem nos tornamos. Depois dos 50 anos, essa verdade ganha contornos ainda mais claros. A vida, com sua sabedoria silenciosa, nos ensina que cada fim é, na realidade, um recomeço disfarçado.
Cada espaço deixado por uma perda é uma possibilidade de renascimento. Pense nas roupas que guardamos por anos, esperando a ocasião certa que nunca chega. Pense nas amizades mantidas apenas por costume, mesmo quando já não existe afinidade. Pense nos projetos antigos que ocupam nossa mente, mesmo quando nosso coração já deseja outros caminhos. Soltar tudo isso é, ao mesmo tempo, um ato de coragem e um ato de amor próprio. Criar espaço em nossa vida é um gesto de fé. É acreditar que a vida ainda tem surpresas para nos oferecer. É confiar que algo melhor está a caminho, algo que combina mais com quem somos hoje e não com quem fomos no passado. O vazio é fértil. Ele é o solo onde novos sonhos podem germinar, onde novas conexões podem florescer, onde novas versões de nós mesmos podem surgir. Quando olhamos para o espaço vazio com gratidão, em vez de medo, nos tornamos jardineiros da nossa própria existência. Plantamos novas sementes com esperança, sabendo que, no tempo certo, elas florescerão. Por isso, olhe ao seu redor e dentro de si mesmo. Pergunte: o que estou guardando que já não me representa? O que estou carregando que já deveria ter soltado? Quais espaços em minha vida precisam ser abertos para que o novo possa entrar? E então, com coragem e ternura, permita-se esvaziar. Abra as janelas da alma. Deixe a luz entrar. Liberte-se do peso do que já foi. Porque é apenas no espaço aberto que a vida pode dançar novamente, trazendo novas cores, novas músicas, novas alegrias. E lembre-se, o vazio não é o fim. O vazio é o início de algo extraordinário. Lei 5. A obsessão afasta, a calma atrai. Imagine que você está caminhando por uma estrada tranquila. À distância, você vê algo que deseja muito, uma oportunidade, um amor, uma conquista. Seu coração acelera. Você sente vontade de correr, de apressar o passo, de agarrar o que vê antes que desapareça. Então, você corre. Corre com ansiedade, olhando constantemente para frente e para trás, temendo perder a chance. Mas algo curioso acontece. Quanto mais você corre, mais distante parece estar aquilo que deseja. A ansiedade turva sua visão, o medo de perder o que ainda não é seu torna seus passos desajeitados, apressados, impacientes. E o que era tão bonito, tão próximo, começa a se afastar. Agora, imagine outra cena. Você caminha com calma. Seus passos são firmes, tranquilos. Você confia que aquilo que é seu encontrará o seu caminho até você. Você aprecia a paisagem, sente o vento no rosto, o calor do sol na pele. E, sem perceber, aquilo que você desejava se aproxima naturalmente. Sem esforço, sem corrida, sem desespero. A vida funciona assim. A obsessão cria tensão, apressa o tempo, sufoca o desejo, gera medo. E o medo é uma energia que repele. Quando nos tornamos obcecados por um resultado, seja no amor, no trabalho, na saúde ou em qualquer outra área, emitimos uma vibração de carência, de necessidade urgente. E, paradoxalmente, essa energia afasta aquilo que tanto buscamos. Os estoicos sabiam disso. Sêneca nos dizia que a tranquilidade é o primeiro passo para a verdadeira grandeza. Porque a calma, ao contrário da obsessão, atrai. A calma é a expressão da confiança, da fé na vida, da certeza interior de que o que é nosso chegará, no tempo certo, sem que precisemos violentar o processo. Quantas vezes, em nossas relações, sentimos que perdemos alguém justamente porque tentamos demais, cobramos demais, exigimos demais? No desejo de garantir amor, respeito ou atenção, esquecemos que os sentimentos verdadeiros não podem ser forçados. Eles florescem em solo fértil, onde há espaço para ser, para respirar, para escolher. O mesmo acontece com nossos sonhos. Às vezes, buscamos tanto um objetivo que esquecemos de viver o caminho. Ficamos tão focados no destino final que perdemos a beleza da jornada. E, muitas vezes, ao chegar lá, percebemos que a conquista não traz a felicidade esperada, porque a ansiedade nos cegou para o que realmente importava. Depois dos 50 anos,
A vida nos ensina, com doçura ou com dor, que os melhores encontros, as melhores oportunidades e os melhores momentos acontecem quando estamos em paz. Quando agimos com propósito, mas sem pressa. Quando desejamos, mas não exigimos. Quando fazemos a nossa parte, mas entregamos o restante ao mistério da vida. A calma é um ato de poder. Não é passividade. Não é resignação. É ação serena, fundamentada na confiança profunda de que estamos exatamente onde deveríamos estar. Que cada passo, cada silêncio, cada espera tem um propósito que, mesmo invisível agora, se revelará com o tempo. Quando sentimos a ansiedade crescer, o medo de perder, o medo de não conseguir, o medo de não ser suficiente, é o momento de parar, respirar, lembrar que o que é verdadeiro não se afasta com facilidade. E o que se afasta, talvez, nunca tenha sido para ser. A vida, como um rio, flui melhor quando não tentamos segurá-la com as mãos. Quando caminhamos ao lado dela, com respeito e gratidão. Quando confiamos que, mesmo sem saber o que há após a próxima curva, estamos sendo guiados pelo amor da existência. Assim, da próxima vez que sentir a pressa invadir seu coração, lembre-se. Não é correndo que você alcançará o que busca. É caminhando com calma, com presença e com confiança que tudo o que é seu encontrará você. Lei 6. Não busque validação. Seja suficiente. Vivemos em um mundo que, desde muito cedo, nos ensina a buscar a aprovação dos outros. Seja através de elogios, de títulos, de conquistas, ou até mesmo de simples olhares de reconhecimento. Crescemos acreditando que nosso valor depende da aceitação alheia. No entanto, chega um momento na vida, especialmente após cruzarmos a marca dos 50 anos, em que essa busca constante se revela não apenas cansativa, mas também vazia. Sêneca dizia: a verdadeira liberdade é não depender da opinião de ninguém. E que verdade libertadora existe nessa afirmação? Porque enquanto nossa autoestima estiver nas mãos dos outros, estaremos eternamente vulneráveis, hoje aplaudidos, amanhã criticados, hoje amados, amanhã ignorados. Se nossa paz depender desses ventos inconstantes, como poderemos construir algo sólido dentro de nós? Pense em um carvalho robusto, de raízes profundas. Ele não cresce esperando aplausos. Não depende da aprovação do sol ou da chuva. Ele cresce porque é da sua natureza crescer. Assim também deveria ser conosco. Nossa força deve brotar de dentro, de um reconhecimento íntimo e silencioso de quem somos, independentemente do que os outros veem ou pensam. Buscar validação externa é como construir uma casa sobre areia. Basta uma maré de críticas, uma ausência de aplausos, e toda nossa estrutura desmorona. Mas construir sobre a rocha firme do autoconhecimento é diferente. Ventos sopram, chuvas vêm, mas permanecemos de pé. Depois dos 50 anos, muitos de nós já percebemos que a opinião alheia é volúvel. O que hoje é admirado, amanhã pode ser esquecido. O que hoje é criticado, amanhã pode ser aplaudido. Basear nossa felicidade nessas oscilações é condenar-se a uma vida de ansiedade e insegurança. A verdadeira virada acontece quando começamos a perguntar menos o que os outros pensam de mim, e mais, o que eu penso de mim mesmo. Quando nossas ações deixam de ser um espetáculo para plateias invisíveis e se tornam expressões autênticas da nossa essência. Isso não significa que desprezaremos os outros ou viveremos isolados. Pelo contrário, significa que amaremos e conviveremos de maneira mais livre e verdadeira, sem a necessidade de máscaras, sem o peso de agradar a todos. Porque, ao nos aceitarmos como somos, damos aos outros a permissão silenciosa para fazerem o mesmo. Imagine publicar algo, iniciar um projeto, mudar de cidade, sem a preocupação de quantos irão aplaudir ou criticar. Imagine viver cada dia movido apenas pela sua paixão, pelos seus valores, pela sua verdade interior. Que liberdade! Que leveza! Ser suficiente para si mesmo é um dos maiores presentes que podemos nos dar. É olhar no espelho, em vez de buscar perfeição ou aprovação, ver ali um ser humano inteiro.
com suas luzes e sombras, digno de amor e respeito simplesmente por existir. Quando você para de buscar validação externa, a vida muda. As relações se tornam mais autênticas. As escolhas se alinham com seu propósito mais profundo. E uma paz silenciosa começa a habitar seu peito. A paz de saber que você não precisa provar nada para ninguém. Assim, da próxima vez que sentir a tentação de medir seu valor pelos olhos dos outros, respire fundo. Volte para dentro. Lembre-se, você já é suficiente. Sempre foi. A vida, com todas as suas belezas e desafios, não exige de você aprovação, apenas presença, apenas autenticidade. Você não é aquilo que os outros pensam. Você é aquilo que você cultiva no silêncio do seu coração. Lei 7. Nada nem ninguém lhe pertence. Imagine uma flor linda que você encontra durante uma caminhada. Seus olhos se encantam com a delicadeza das pétalas, o aroma sutil que se espalha no ar, a perfeição silenciosa daquele instante. Você se aproxima, admira, talvez até fotografe para guardar a lembrança. Mas, no fundo, você sabe, a flor não é sua. Ela pertence ao campo, ao vento, ao próprio mistério da natureza. Ela existe em sua beleza própria, livre. A vida é como essa flor. Tudo o que experimentamos, as pessoas que amamos, os momentos de alegria, as conquistas que alcançamos, são dádivas temporárias. Nada nem ninguém verdadeiramente nos pertence. Estamos todos apenas de passagem, compartilhando instantes, histórias, afetos, antes que o tempo nos leve adiante, cada qual para seu próprio destino. Aceitar essa verdade, embora dolorosa para o ego, é profundamente libertador para a alma. Quando entendemos que nada é propriedade nossa, deixamos de tentar controlar o que não pode ser controlado. Deixamos de sofrer desnecessariamente por aquilo que inevitavelmente muda, parte ou se transforma. Quantas dores poderiam ter sido evitadas se tivéssemos entendido, desde cedo, que as pessoas não são nossas, que os filhos são viajantes que passam por nós, que os amigos caminham ao nosso lado enquanto os caminhos se cruzam, mas que em algum momento, suas estradas podem seguir direções diferentes, que mesmo os grandes amores, por mais intensos que sejam, pertencem antes à liberdade do que à posse. Epicteto, o grande mestre estoico, dizia: não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Acreditar que possuímos algo ou alguém cria uma ilusão de permanência que, quando inevitavelmente quebrada, gera sofrimento. Mas se olharmos tudo o que nos é dado como um presente, e não como uma propriedade, vivemos cada experiência com mais gratidão e menos medo. Depois dos 50 anos, essa sabedoria se torna ainda mais clara. Porque já vimos laços se desmancharem, casas mudarem de dono, carreiras chegarem ao fim, projetos perderem o sentido. Já aprendemos que tudo é transitório, inclusive nós mesmos. E, longe de nos tornar frios ou indiferentes, essa consciência nos convida a amar mais profundamente, a apreciar cada momento como único, a olhar para cada pessoa como um milagre que nos foi confiado por um tempo precioso. Nada nos pertence, nem mesmo nosso corpo, que um dia devolveremos à terra, nem mesmo nossos títulos, nossas medalhas, nossos papéis sociais. Tudo é emprestado pela vida, para que aprendamos, amadureçamos, sobretudo, para que amemos. Quando soltamos a ilusão da posse, amamos melhor, amamos com liberdade, amamos sem medo. Deixamos que as flores cresçam nos campos onde nasceram, sem tentar arrancá-las para prender em nossos jardins. Assim, da próxima vez que sentir o desejo de segurar alguém com força, um filho, um parceiro, um amigo, lembre-se, amor verdadeiro não é posse. É presença, é cuidado sem aprisionar, é gratidão sem exigência. É saber dizer, com o coração aberto: fico feliz por ter te encontrado nesta travessia. E, se um dia nossos caminhos se separarem, levarei comigo apenas o amor e a gratidão, e nada do peso da posse. A vida é generosa com quem sabe soltar. E, quando menos esperamos, nos presenteia com encontros, momentos e bênçãos que só a liberdade pode proporcionar.
Nada é nosso. E é exatamente por isso que tudo é tão precioso. Lei 8. Não corra atrás do que o ignora. Imagine uma borboleta voando livremente por um jardim. Você a vê, se encanta com suas cores vibrantes, seu movimento leve, quase mágico. Impulsivamente, você tenta alcançá-la. Corre, estende as mãos, salta. Mas quanto mais você se agita, mais ela se distancia, escapando de seus dedos ávidos. Então, num gesto de rendição, você para. Você apenas observa, aprecia sua beleza, respeita sua liberdade. E, surpreendentemente, a borboleta pousa suavemente em sua mão aberta. Assim é com muitas coisas na vida. Quanto mais corremos atrás daquilo que nos ignora, sejam pessoas, oportunidades, sonhos antigos, mais elas se afastam. A ansiedade, a obsessão, a pressa, criam uma energia de necessidade que repele. E, na ânsia de agarrar o que acreditamos ser essencial para nossa felicidade, muitas vezes esquecemos de perguntar: será que isso realmente é para mim? A vida, sábia em sua dança silenciosa, nem sempre nos entrega o que queremos, mas invariavelmente nos dá o que precisamos. E, às vezes, a recusa, a distância, o silêncio, são respostas mais valiosas do que qualquer sim. Depois dos 50 anos, aprendemos que a verdadeira conquista não está em forçar portas, mas em reconhecer quais caminhos se abrem naturalmente diante de nós. Que nem todo relacionamento precisa ser mantido, nem toda oportunidade precisa ser perseguida a qualquer custo, nem todo sonho precisa ser eternamente acalentado. Há uma serenidade profunda em aceitar que aquilo que é para nós encontrará seu caminho até nossas mãos, não pela força, mas pela sintonia. Que as pessoas certas, as experiências certas, os momentos certos, chegam sem necessidade de perseguição ou desespero. Quantas vezes, ao olharmos para trás, percebemos que algo que parecia uma perda irreparável revelou-se uma bênção disfarçada? Que aquele emprego que não conseguimos abriu espaço para algo muito mais alinhado com nossa alma? Que aquela relação que não prosperou nos poupou de anos de dor e desgaste? Quando deixamos de correr atrás do que nos ignora, damos um presente a nós mesmos, o presente da dignidade, do respeito próprio, da confiança na vida. Aprendemos a nos mover com leveza, com presença, atentos aos sinais sutis que a existência nos envia a todo momento. Epicteto, com sua sabedoria atemporal, nos lembra: aceite o que acontece como se fosse exatamente o que você teria escolhido. Essa atitude transforma tudo. De vítimas do acaso, nos tornamos parceiros do mistério. De corredores ansiosos, nos tornamos viajantes conscientes. Da próxima vez que sentir o impulso de correr atrás de algo ou alguém que claramente se distancia, faça uma pausa. Respire. Pergunte-se: o que estou buscando fora que talvez devesse encontrar dentro de mim? Talvez seja amor, reconhecimento, pertencimento, sentido. E tudo isso, absolutamente tudo, já reside em seu interior, esperando ser redescoberto. A borboleta da vida pousa nas mãos de quem sabe esperar, de quem caminha com confiança, de quem compreende que o que é verdadeiro não precisa ser perseguido, apenas reconhecido. Assim, siga seu caminho com calma. Deixe que aquilo que é seu te encontre. E, quando encontrar, acolha com gratidão, mas sem apego, sabendo que até mesmo os presentes mais belos da vida são, no fundo, passageiros, e ainda assim, infinitamente preciosos. Lei 9. A verdadeira riqueza é interna. Durante grande parte da vida, fomos ensinados a medir nossa riqueza pela quantidade de bens acumulados, pelos títulos conquistados, pelas marcas externas de sucesso. Trabalhamos duro, sonhamos alto, corremos atrás de metas. E não há nada de errado em desejar uma vida confortável, em construir um legado. Mas, em algum ponto da caminhada, especialmente depois dos 50 anos, começamos a nos perguntar: o que realmente permanece? O que verdadeiramente importa? Epicteto nos oferece uma resposta profunda. Não procure que os acontecimentos sejam como você deseja, mas deseje que eles sejam como são.
e você terá paz. Nessa simples frase reside um tesouro. A paz interior não depende do que conquistamos lá fora, mas da forma como cultivamos nosso mundo interno. A verdadeira riqueza não está na casa que habitamos, mas na serenidade que carregamos ao atravessar seus cômodos. Não está no saldo da conta bancária, mas na abundância de gratidão que sentimos ao acordar a cada manhã. Não está nos aplausos recebidos, mas na dignidade com que encaramos nossos próprios olhos no espelho. É claro que o conforto material tem seu valor, mas ele é, por natureza, instável. Hoje está, amanhã pode não estar. A saúde oscila, os bens se vão, as pessoas mudam. Se nossa felicidade depender exclusivamente do que está fora de nós, viveremos sempre à mercê do imprevisível, vulneráveis às mudanças que não podemos controlar. Quando a riqueza é interna, tudo muda. Uma mente em paz é uma fortaleza inabalável. Um coração agradecido é um jardim que floresce mesmo em meio às tempestades. Um espírito conectado à sua própria essência encontra beleza até mesmo nas adversidades. Pense em quantas pessoas você conheceu ao longo da vida que, mesmo em circunstâncias simples, irradiavam uma alegria genuína, uma luz que nem as dificuldades conseguiam apagar. Pessoas que, sem grandes posses, eram profundamente ricas, ricas de presença, de amor, de sabedoria. E pense também em quantos que, cercados de luxo e poder, carregavam nos olhos um vazio difícil de preencher. Porque o que falta não é o que o dinheiro compra, mas o que o dinheiro nunca poderá alcançar. Sentido, conexão, paz de espírito. Depois dos 50 anos, muitos de nós descobrimos, às vezes com lágrimas, às vezes com sorrisos, que a vida mais plena é aquela em que nos tornamos inteiros por dentro. Que o maior patrimônio que podemos deixar para nós mesmos e para aqueles que amamos é um coração leve, uma mente tranquila, uma alma em paz. Como cultivar essa riqueza interna? Com pequenos gestos diários. Com gratidão pelo que temos, ao invés de lamentação pelo que falta. Com presença no momento que vivemos, ao invés de ansiedade pelo que virá. Com generosidade nas palavras e nos silêncios. Com coragem para aceitar o que não podemos mudar, e humildade para mudar o que podemos. Cada respiração consciente, cada ato de compaixão, cada escolha por ser gentil em vez de ter razão, cada momento em que escolhemos confiar em vez de temer, tudo isso é investimento em nossa verdadeira fortuna. Assim, da próxima vez que se perguntar se é rico ou pobre, olhe para dentro. Veja quanta paz você carrega. Veja quanta gratidão você cultiva. Veja quanta sabedoria você espalha. Essa é a riqueza que ninguém pode tirar de você. Essa é a fortuna que cresce quanto mais você a compartilha. Essa é a herança mais preciosa que a vida, em sua infinita generosidade, nos permite construir. Não para guardar, mas para viver. Chegamos ao final desta caminhada, mas na verdade, é apenas um novo começo. Ao longo dessas 9 leis estoicas, revisitamos verdades profundas que talvez já intuíamos, mas que a vida, com sua delicadeza firme, nos convida a recordar. Aprendemos que soltar não é perder. É ganhar espaço para algo novo florescer. É deixar que a vida nos surpreenda com possibilidades que nossos olhos cansados talvez não enxergassem enquanto segurávamos com tanta força o que já havia cumprido seu papel. Entendemos que o domínio verdadeiro não está em controlar o mundo lá fora, mas em cultivar a paz dentro de nós. Que a felicidade não se constrói com posses ou aplausos, mas com presença, gratidão e serenidade. Descobrimos que o apego gera sofrimento, que o vazio, longe de ser um inimigo, é a porta para o renascimento, que a calma é uma força invisível que atrai o que é verdadeiro, enquanto a obsessão apenas nos afasta do que buscamos. Refletimos sobre a liberdade que nasce quando deixamos de buscar validação externa e reconhecemos nosso próprio valor. Vimos que nada, nem ninguém, nos pertence, e que é justamente essa transitoriedade que torna cada encontro, cada instante, tão precioso. Percebemos que não é correndo atrás do que nos ignora que encontraremos plenitude, mas confiando que o que é nosso, por direito de alma, encontrará o caminho até nós.
E, por fim, fomos lembrados de que a verdadeira riqueza não é o que possuímos, mas o que somos, no silêncio do nosso ser. Depois dos 50 anos, a vida nos presenteia com uma nova sabedoria, a de que cada momento conta, que cada gesto importa, que cada escolha de paz é uma semente plantada no jardim do tempo. Não precisamos correr, não precisamos provar, não precisamos acumular, precisamos apenas ser. Ser inteiros, ser presentes, ser livres. Que você, ao seguir seu caminho, carregue essas leis não como imposições, mas como sussurros de sabedoria que ecoam dentro de você. Que cada passo seja dado com leveza. Que cada perda seja vista como espaço para um novo florescer. Que cada silêncio seja preenchido pela música suave da sua própria alma. Porque, no final, a jornada não é sobre conquistar o mundo, mas sobre conquistar a si mesmo. E nesse encontro íntimo, silencioso e eterno, reside toda a paz, toda a abundância, toda a verdadeira felicidade que sempre esteve esperando por você.